Hoje a gente vai começar com o nosso ciclo de debates, que é o projeto que a gente vai trazer jornalistas que estão atuando em televisão para fazer essa troca com a turma, esse bate-papo. E para inaugurar o ciclo de debates desse ano, a gente trouxe a Maiara. A Maiara, ela é chefe de redação na TV Record Goiás, editora-chefe do Goiás Record por 12 anos. Ela também faz assessoria de imprensa para projetos culturais, então vocês também podem fazer perguntas sobre isso. E ela também trabalhou por um ano no DM Revista, que é o caderno cultural do Diário da Manhã, e aqui na TV UFG como produtora e roteirista. Ela está sempre atrás de notícias, é louca por arte, em especial teatro, apaixonada pela UFG, foi aluna da casa, é uma querida, foi minha chefe quando eu fui estagiária na Record. Seja muito bem-vinda. Oi, gente. É um prazer estar aqui com vocês. A Érica já me apresentou, né? Mas eu queria dizer que é sempre muito bom estar aqui, conversar com os alunos, meus futuros colegas. Eu espero que um dia vocês possam ser meus chefes. Eu sempre falo que na TV vamos tratar bem nossos estagiários, porque o estagiário de hoje é o nosso chefe de amanhã. Eu fui estagiária na Record. Eu fiz um estágio lá de 6 meses. Na minha época, eu fazia 6 meses de estágio. E aí, ao fim do período de estágio, não tinha vaga, eu me formei. E aí não tinha vaga, eu fui trabalhar na área de cultura. Meu TCC foi sobre crítica teatral. E aí eu fui trabalhar na área de cultura e um ano depois eu fui chamada de volta para a Record. E voltei como editora de texto do Goiás Record, que é o jornal da noite, que é um jornal de bancada, um jornal que é o resumo de notícias. E aí depois, 2 anos depois, com 24 anos, eu me tornei editora-chefe. Eu virei editora-chefe do Goiás no Ar, que é o jornal da madrugada. Eu entrava na TV às 3 horas da manhã. Trabalhava até às 9 horas da manhã. E aí, assim, era um horário bem atípico. Fiquei 2 anos e meio no Goiás no Ar e depois fui como editora-chefe para o Goiás Record, que assim, é o jornal do meu coração, é o meu querido. Porque é um jornal em que você consegue desenvolver mais os assuntos, aprofundar um pouco mais. É um jornal menor, não tem tantos comentários. É um jornal que a gente faz um apurado de notícias. Então, assim, tem de tudo. Tem política, tem economia, tem cultura, cidades, tem de tudo um pouco. E depois de 12 anos, eu fui convidada a ser chefe de redação. E aí, hoje, são 2 chefes de redação. Uma que trabalha de manhã e eu trabalho à tarde. Então, assim, eu coordeno toda a equipe de produção. Todos os dias nós fazemos uma reunião de pauta em que a gente decide quais são as reportagens que vão ser feitas no dia seguinte. Nós pautamos o Balanço Geral, pautamos o Goiás no Ar, que é o Jornal da Manhã. E também eu tenho que ficar de olho nos jornais da noite, né, que é o Cidade Alerta e o Goiás Record. Porque durante a tarde estão acontecendo factuais. Então, às vezes, tem um acidente, um homicídio. Então, eu tenho que ver ali as equipes para correr para aquele lugar. E sem contar que, quando eu chego, a gente faz uma reunião. Eu faço uma reunião com os editores-chefes dos jornais para a gente dividir. Quem é que vai ficar com tal matéria? Se é o Goiás Record, se é o Cidade Alerta? Quais são os links que nós vamos fazer naquele dia? Os factuais. Então, assim, sempre tem que estar de olho. Aconteceu um acidente. Quem é o repórter que está mais perto? Quem é que eu vou mandar? Tem toda uma logística que tem que ser pensada naquilo, né? Quem vai chegar primeiro? Às vezes, será que fulano pode fazer uma hora extra? Tem tudo isso para pensar. E assim, é uma equipe grande, né? Porque tem repórteres,
tem editores de texto, tem os editores-chefes, e tudo acontecendo ao mesmo tempo, tudo muito rápido, decisões para serem tomadas muito rápido. Às vezes não dá para parar de pensar. Eu brinco que, assim, que eu chego já trabalhando, não dá para eu chegar, ler calmamente o relatório. Às vezes eu chego, gente, sem brincadeira nenhuma, eu já fui abordada na porta, assim, eu tenho que ir para a matéria, não sei o quê. E, assim, é uma loucura. Então, assim, o jornalista de TV ele precisa ser muito dinâmico. A gente escreve assim muito rápido, acaba que na prática a gente começa a escrever muito rápido, até porque os nossos textos eles são menores, né? Então, assim, quando você vai escrever uma cabeça para o apresentador ler, você não pode ser uma coisa muito grande, tem que ser uma linguagem simples, mas que não seja pobre, e que todo mundo entenda. Então, assim, sempre tentar fazer com que, desde quem é da classe a classe E entenda o que você está falando. E mesmo assuntos muito difíceis. Às vezes a gente tem que cobrir um assunto de economia, uma coletiva do governador falando alguma coisa mais difícil, e tem que ser traduzido para que todo mundo entenda, né? Porque não dá para a pessoa que está assistindo parar, voltar. Peraí, deixa eu tentar entender. Então, assim, o nosso desafio é fazer com que todo mundo entenda e de primeira. Tudo bem que agora que as matérias vão para o YouTube, podem ser vistas de novo, tem essa outra opção. Mas o telejornalista ele tem que fazer algo que seja consumido ali instantaneamente, que seja entendido instantaneamente. E esse, assim, é um desafio diário. Na hora de escolher o que nós vamos pautar, quais são as reportagens, então, assim, a gente sempre vai pensar qual é o assunto mais relevante, o que vai abranger mais gente, o que o nosso público vai consumir e precisa saber, né? Porque às vezes a gente tem que fazer uma matéria de serviço. Está tendo cadastramento para pessoas carentes, tem que fazer um novo CAD único. Então, a gente tem que dar aquela notícia, né, que vai abranger mais gente. Por exemplo, ontem teve um acidente muito grande, com 11 mortos, de um ônibus que saiu daqui de Goiás e se acidentou em Minas Gerais. Então, assim, nós temos que fazer toda uma rede para cobrir aquilo, mesmo sendo em outro estado. Nós temos uma afiliada da Record lá em Minas, então, assim, tem que pedir ajuda, tem que ligar. Será que seu repórter pode entrar para a gente? Pode fazer um link? Vocês conseguem mandar sonora, nos ajudar a apurar informações? Então, assim, mesmo sendo um acidente lá, nós tivemos o tempo todo que ficar em contato. Então, assim, tinha produtor em contato com os bombeiros de lá, tinha produtor em contato com o secretário de saúde, atualizando o estado de quem estava, quem foi levado para o hospital. E é um assunto que a gente tem que dar continuidade. A gente não dá só ontem e morreu. Então, assim, aí tem que procurar quem são as famílias. Tem família daqui indo para lá? Tem alguém da família que ainda está aqui para dar entrevista para a gente no dia seguinte? Tal fulano tem um parente, está indo para lá. Então, vamos ficar em contato com ele para que ele dê notícias quando chegar lá. E aí a gente começa. Alguém da empresa vai dar entrevista? Hoje de manhã, nós colocamos dois links. Um aqui em Goiânia. Os links são as entradas ao vivo. Uma aqui em Goiânia, na rodoviária, porque o ônibus saiu de Anápolis, veio para Goiânia, Caldas Novas e seguiu viagem. Então, assim, nós tínhamos hoje de manhã, para o Goiás no Ar, tinha um repórter em Goiânia, na rodoviária,
com um especialista, né, falando a maioria das pessoas que morreu no acidente não estava com cinto de segurança. Então, a gente precisava de um especialista para falar disso. Precisamos de famílias de vítimas. Aí tinha um outro repórter em Anápolis, também na rodoviária, também com família, tentando informações. E aí é um trabalho muito em equipe, porque o repórter precisa ser atualizado a todo tempo pela produção, que vai apurar as novidades, o que está acontecendo. Saiu a lista de vítimas, saiu a lista de feridos. Olha, alguém teve alta, alguém piorou, está em estado grave. Então, tudo isso, o produtor que está na redação vai conseguir todas essas informações para passar para o repórter que está na rua, para ele entrar com aquela informação. O editor-chefe, que coordena todo o jornal, ele tem que estar afinado com aquilo para saber, olha, eu tenho uma nova informação com o repórter tal, então eu vou entrar com ele agora. E muitas vezes, o que a gente faz? Tem uma coletiva às 11 horas para falar dos 100 dias de governo. Então, a gente recebe esse release e aí nós vamos avaliar. Vamos mandar a equipe? Não vamos? Isso é relevante? Isso é importante? Não é? Isso aqui vale o quê? Vale um link? Vale uma reportagem? Será, por exemplo, o assessor de um médico mandou um release falando que ele está fazendo um tratamento inovador. Tá, mas e aí? Tem um personagem para a gente fazer a matéria? Porque a gente também precisa fazer uma coisa completa, né? Não dá para a gente falar só com o médico. Tem um personagem para falar disso? Alguém que já passou pelo tratamento? Ou alguém que está começando o tratamento? E aí, quando a gente vai fazer reportagens, é muito importante isso. Que a gente tenha... Muitas vezes a gente precisa de fontes oficiais e o personagem... Alguém que ilustre aquela matéria é muito importante. Às vezes as pessoas ligam e falam assim, eu queria que, por exemplo, tem um bairro aqui de Goiânia que tem um monte de coati que está comendo o lixo do povo. Aí a mulher ligou e falou assim, olha, tem 60 coatis que aparecem aqui todos os dias de manhã. Tá bom, a gente vai, a senhora grava com a gente? Não, eu não gravo. Gente... A gente precisa de alguém para gravar. Aí, assim, tem casos como esse que a gente pode ir lá, tentar a vizinhança, mas tem casos que são muito específicos, né, que você realmente precisa de alguém para falar sobre aquele assunto, falar disso. Sem contar que também tem reportagens especiais, que são reportagens mais elaboradas, que você demora um pouco mais, que não vai ser feito em um dia, que você precisa de personagens, geralmente séries, precisa de um cuidado muito maior, algumas reportagens especiais grandes precisam de um cuidado maior, que você tenha... tem uma produtora na TV que ela é fantástica, assim, se você pedir para ela, olha, eu quero uma pessoa com olho verde, outra azul, que manca da perna direita, ela vai achar. E é impressionante. E aí, assim, é muito de contatos, né? Às vezes, você não precisa conhecer, mas você conhece quem pode saber. Eu lembro uma vez que a gente tinha uma goiana que venceu um concurso de rap. Ela foi a primeira mulher a vencer um concurso de rap. E aí a gente queria entrevistar aquela mulher. A gente não tinha o contato dela, mas aí eu falei, não, mas eu sei quem tem, né? Eu já trabalhei com um cara uma vez que ele fazia rap, vou mandar mensagem para ele. Aí ele, olha, eu não tenho, mas eu conheço uns manos que podem ter. Aí passa um tempo depois, os manos conseguiram. Aí ele me mandou o telefone dela. E às vezes é muito disso. É um que conhece o outro, que conhece o outro. Quando você chega lá no personagem, às vezes a pessoa fala assim, como é que você conseguiu meu telefone? Assim, 10 pessoas, né? Até chegar naquela pessoa. Eu gosto muito do jornalismo, sabe?
uma adrenalina muito boa, de, às vezes, você está correndo ali com uma matéria, um dia você está especialista num assunto, outro dia você está especialista em outro, e é muito bom. Eu acho que assim, é uma sensação muito boa de você ver o seu trabalho final ali na televisão. Às vezes as pessoas ligam para comentar, ligam para perguntar. Por exemplo, ontem, no fim do jornal, no fim do Goiás Record, passou uma matéria sobre petiscos de peixe, por causa da época do ano, né, da quaresma. Aí uma senhorinha ligou. Eu queria ir lá naquele lugar que mostrou, eu achei a comida tão linda. Aí a gente passa o endereço para a pessoa ir lá. E as pessoas, elas participam muito, sabe? Tem muita gente que liga, muita gente que manda mensagem. E tem gente que liga só para comentar. Fala, eu não gostei desse negócio aí que o apresentador falou, não. Ou então, não, isso aí que ele falou, eu concordo. E aí é muito bom ver o retorno das pessoas. A Record, ela faz um projeto, chama Balanço Geral nos Bairros, em que a gente monta uma estrutura em bairro ou uma outra cidade e faz um programa. Aí, nesse dia, não é um programa jornalístico, mas é um entretenimento. Vai o apresentador do Balanço Geral, com atrações musicais, tem sorteio. Gente, e é lindo ver aquela multidão de pessoas, porque viu no jornal chamando para ir lá, e aí eles vão, eles participam, eles querem ver os repórteres, querem ver os apresentadores, e ficam super felizes com aquilo, e aí quem ganha o prêmio, aí cada um é uma história mais emocionante que a outra. E é muito bom, assim, sentir que você faz alguma coisa pelo outro, tem alguma relevância, né? Que seu trabalho não é em vão, que você está sendo reconhecido e visto e assistido. E mesmo quem não aparece na tela, porque é um trabalho em equipe, sabe? Não teria o apresentador ali na frente se não tivesse o produtor, o editor de texto, o editor-chefe, se não tivesse o cinegrafista, os editores de imagem. Então, é muita gente trabalhando para que aquilo dê certo, para que o trabalho final seja um trabalho bom. E é isso, queria ver se vocês têm alguma pergunta. Bom, eu sou a Letícia e eu queria perguntar para ela como funciona essa questão de direcionar a pauta para cada um dos jornais, porque são telejornais de horários diferentes, com públicos diferentes, provavelmente. Então, como vocês fazem essa seleção de qual pauta vai para qual jornal? Nós fazemos um estudo, tem um estudo que é feito sobre o público. Então, geralmente, os jornais têm perfil diferente e também o que aquele telespectador vai consumir em determinado horário é diferente. Em geral, o público que assiste a Record, o público que assiste TV, 50 a mais, então idosos assistem mais TV do que jovens. Maioria mulheres. A classe C ainda é dominante, depois seguida por A, B e E. Dentro disso, o público que assiste cada jornal, ele tem preferência por algum assunto. Por exemplo, de manhã, quem assiste, e isso a gente vai medindo pelo Ibope, tem algumas pesquisas que são feitas, mas é um trabalho também de dia a dia para você ir vendo pelo Ibope. O que sobe o Ibope quando entra aquela matéria ou aquele link? O que desce? O que faz as pessoas trocarem de canal? Assim, por exemplo, os jornais da manhã, geralmente, é muito factual. O trânsito, teve um acidente,
tal avenida está travada, porque são pessoas que vão sair para ir para o trabalho. Então, é importante que eles saibam o que está acontecendo. Por exemplo, o balanço geral é mais matéria de comunidade. O bairro que está sem asfalto, as casas que foram invadidas pela enxurrada. E o balanço geral ele tem uma peculiaridade, né? Porque ele, além de jornalismo, ainda tem entretenimento, que tem a Hora da Venenosa, que é uma hora de fofoca e que dá muito ibope. Além de, sim, as pessoas gostam de saber o que a Virgínia está fazendo. Gente, aquilo ali é uma loucura, que até hoje eu não entendo. Às vezes eu tenho que saber primeiro quem é, para entender qual é a notícia, que o trem é meio doido. Cidade Alerta é um jornal de polícia, né? Então, assim, são muitas matérias de polícia, feminicídio, briga, e também tem o factual, porque o Cidade Alerta ele começa às 6 horas. Então, um caminhão estragou no meio da rodovia e está impedindo os carros de passar. Então, vamos lá mostrar, porque também é de interesse público. E o Goiás Record, ele pega um público que quer ver mesmo um resumo das notícias e que gosta muito, por exemplo, matérias de combustível. O combustível vai aumentar, o combustível baixou. Então, assim, é uma coisa muito de dia a dia, né? O que vai te afetar diretamente. E é o jornal que cabe mais matérias de comportamento, por exemplo, o senhorzinho inventou o editor-chefe. Assim que ele chega à TV, ele recebe todas as pautas, o que todo mundo está fazendo de reportagem, e também as reportagens que já foram feitas. Por exemplo, se for o balanço geral, já tem coisas que foram feitas para o Goiás no Ar, que foi de manhã. Então, ele vai herdar algumas matérias e também tem algumas matérias que estão sendo produzidas agora de manhã. O editor-chefe, ele precisa coordenar os repórteres que estão naquele horário, até porque tem deadline para tudo, né? Não dá, por exemplo, um repórter, o horário dele é às 8, ele entra às 8, a primeira locação dele com o entrevistado é 8h30, a segunda é 10 horas, e às 11h30 ele tem que estar no link ao vivo. Então, assim, tanto o editor-chefe quanto o editor de texto, ele tem que estar ligado ali naquele horário. Né? Se o repórter começar a demorar demais, fulano, você tem horário, você tem uma outra locação, você precisa ir para um outro entrevistado. E o editor-chefe, ele começa a montar o espelho do jornal, que é quais são as matérias que vão entrar, quais são os assuntos. Então, assim, geralmente, o jornal vai começar com um assunto forte, né? O assunto do dia. Por exemplo, nesse caso, seria o acidente. Então, eu começo com o acidente. O que eu vou ter do acidente? Vou ter uma reportagem? Vou ter entradas ao vivo? Vou ter alguém lá de Minas que pode entrar por Skype? Tem um repórter lá de Minas que pode entrar para a gente também? Então, o que o editor-chefe vai fazer é montar aquele espelho de uma forma que fique atrativa para quem está assistindo. Então, geralmente, o que a gente faz? A gente começa com um assunto forte, colocamos assuntos de interesse geral, mas ali no meio, e termina, geralmente, com uma coisa mais branda, dependendo do jornal. Por quê? Por exemplo, o Cidade Alerta, ele precisa entregar bem para o Goiás Record, porque passa de um jornal para o outro. Então, geralmente, ele começa e termina com um assunto forte.
uma matéria forte. E o próximo jornal, que é o Goiás Record, também começa com uma matéria forte, para não dar tempo do telespectador sair do... nem tempo, nem chance para o telespectador sair do canal, trocar de canal. Outra coisa também que tem que ficar de olho, os breaks comerciais. A gente vê muito isso, porque, assim, às vezes, você coloca um break comercial na hora que a novela da concorrência, é o último capítulo da novela. E aí você coloca o seu break comercial na hora que a novela está começando. As pessoas vão lá, começam a ver o último capítulo, super empolgante, e esquecem de voltar. Então, tudo isso tem que ser considerado quando a gente vai montar o jornal e pensar na audiência desse jornal. E aí, assim, os ao vivos, eles são sempre muito bons, porque eles dão uma dinâmica muito boa para o jornal. É sempre bom ter repórteres em diferentes pontos para entrar ao vivo com assuntos. Por exemplo, uma chuva, tem lugares alagados, então, assim, manda a equipe para a rua. E, às vezes, você faz você monta um espelho, seu espelho está lindo, maravilhoso, você começou com a melhor matéria, você veio com outra aqui de interesse público, você está terminando com aquela matéria maravilhosa de comportamento, e cai uma chuva, e alaga metade de Goiânia. E aí, assim, esquece aquele espelho, esquece aquelas matérias, e você começa a fazer tudo ao vivo. Teve uma vez, por exemplo, no Goiás Record, quando eu ainda era editora-chefe, que caiu uma chuva um pouco antes do jornal começar. E a cidade, assim, metade da cidade estava debaixo d'água. Então, é um jornal que você sobe para o Twitter sem saber ao certo como é que você vai terminar ele, o que você vai fazer nele. E aí você vai chamando. O repórter tal tá lá na Baixada alagado. Você chama o repórter. E aí aquele assunto vai rendendo. E aí ele está mostrando que tem gente alagada, tem gente esperando de um lado, tem gente esperando do outro. Vem alguém e fala, minha moto quase foi arrastada. E nós acompanhamos o Ibope em tempo real. Então, assim, aquele assunto está rendendo, você vai deixando o repórter continuar com aquilo. Teve uma vez, no Goiás Record, a chuva, e aí a repórter começou a me chamar desesperada no ponto. A gente fica no ponto, tem um ponto em que eu ouço os repórteres, ouço os apresentadores e também consigo falar com eles. E aí ela começou a me chamar desesperada, me coloca agora, me chama agora. E eu não sabia o que estava acontecendo, só pedi para os apresentadores chamar a repórter que estava na Baixada do Parque Amazônia. Quando a gente colocou, tinha umas motos sendo arrastadas pela enxurrada, e ela ali narrando ao vivo. Então, assim, você tem que confiar muito no que o repórter está vendo, no que ele está vivenciando. E, às vezes, é isso, o seu espelho inteiro vai cair e você vai improvisar. E são coisas que você precisa, assim, pensar muito rápido. Às vezes, e às vezes também tem problemas técnicos, né? Por exemplo, você acabou de chamar um link, e aí, na hora que o repórter começa a falar, ele está sem áudio. O que eu vou colocar no lugar? Não dá tempo de parar e falar, deixa eu analisar aqui o meu espelho, o que eu vou puxar, Não. Já viram uma gritaria naquele Twitter, não, coloca a reportagem tal, chama não sei o quê. E aí você tem que comunicar rapidamente, tanto para os técnicos, né, que vão colocar aquela reportagem no ar, quanto para os apresentadores que têm uma outra coisa para chamar porque deu errado aquele link, por exemplo. E aí, assim, isso é uma coisa que, com o tempo, você vai cada vez mais aprendendo a pensar muito rápido, a fazer muito rápido. O telejornalismo, assim, ele é feito muito, assim, de supetão do que está acontecendo. E também
imprevistos, né? Tem coisas que acontecem, às vezes, por exemplo, às vezes teve uma repórter que estava na rua, chegou um bêbado querendo ser entrevistado. Então, assim, ela tem que ter todo um jogo de cintura para reverter aquilo. Quanto à edição, os editores de texto, eles são responsáveis pelo trabalho final. O repórter vai mandar o texto para aquele editor de texto, ele vai passar o texto, às vezes vai mudar uma coisa ou outra, ou então, assim, pode até mudar tudo. Falar, fulano, você começou com uma coisa aqui que não dá, por exemplo. Você acabou de descobrir um fato novo sobre um crime que a gente está no caso. E aí ele colocou aquele fato novo lá no fim da reportagem. Não dá, olha, isso aqui, como é o novo, vamos começar sempre pelo novo. Começamos pelo novo. Vamos mudar isso aqui. E o editor de texto, depois, ele vai para a ilha de edição para montar aquele material. Então, ele que vai escolher qual é a melhor sonora, qual é a melhor parte da entrevista para casar com esse off do repórter. Qual é a melhor... o repórter gravou 3 passagens. Qual ficou melhor? Qual ele falou melhor? Ah, tem uma passagem que está em movimento, outra passagem ele está parado. Então, o editor de texto ele é responsável pelo trabalho final. Os produtores, eles fazem todo um trabalho de checagem e apuração. Produtores precisam de muitas fontes. Então, assim, tem produtor que é amigo de delegado, amigo de policial, e, às vezes, o delegado liga e fala, olha, acabei de prender tal coisa, acabei de descobrir tal coisa, manda seu repórter por aqui, para cá. E é sempre muito bom isso. Sempre muito bom ter fontes. E a fonte você cultiva ali no dia a dia. Ah, está tendo um caso, e o que a gente tenta fazer? Um produtor que pega aquele caso, fica com ele até o final. Digamos que tem um assassinato aqui na UFG, e aí o delegado João é o responsável por esse homicídio. Então, o produtor vai ligar para ele todos os dias, vai mandar mensagem todos os dias. E aí, delegado, amanhã vai ter... O senhor vai ouvir alguém? O inquérito já está concluído? Vai ter mais testemunhas? O laudo saiu? Então, assim, e aí vai pegando... vai ficando mais próximo daquela pessoa para que, quando acontecer alguma coisa, para que ele possa avisar, ou nem que seja mandar uma mensagem, tem alguma coisa acontecendo aqui. Os produtores também são responsáveis por sugestões de pauta. Então, assim, muitas vezes, algumas coisas são sugeridas pelos telespectadores, tem muita gente que manda mensagem, muita gente manda WhatsApp, liga, sugerindo alguma coisa. Olha, aqui no meu bairro tá cheio de buraco, tem uma rotatória aqui que está acontecendo um monte de acidente, tem muita gente que manda, sabe? Ah, olha, eu tenho 5 vídeos de acidente na esquina da minha casa, a câmera da minha casa pegou e eu queria que a reportagem viesse aqui. Então, o produtor ele é responsável por essas sugestões de pauta. Então, tudo isso é definido pelo perfil do público, pelas pesquisas que são feitas e também pelo Ibope. O editor-chefe ele tem que ficar o tempo todo atento àquilo ali. Então, muitas vezes, o editor-chefe vai virar para mim e vai falar assim, olha, aquela matéria que você pautou do assunto tal não pontuou bem. É melhor a gente não pautar mais esse assunto. Já teve uma outra vez que também não deu certo. Coisas que o telespectador da Record geralmente não gosta. Violência contra animais. Pessoal, troca de canal, desliga a televisão. Agora, matéria de bicho fofinho. O povo ama. Tanto que a gente tem um
um produtor do interior, e aí eu estou no pé dele que eu quero fazer, tem um quadro no Balanço Geral que chama Só Goiás que Tem. E aí eu estou no pé dele que ele tem que conseguir que a reportagem entre lá no Santuário das Onças, que tem mineiros, porque eu quero uma reportagem, porque o povo ama onça. O povo ama matéria de bicho. E aí eu falo para ela, olha, você é o produtor das onças, você vai conseguir. A gente vai ter que ir lá mostrar essas onças nadando na piscina. E aí, assim, como é um público também com muitos idosos, matérias de idosos geralmente também pontuam bem, coisas relacionadas à família pontuam bem. Tem toda essa análise que tem que ser feita. Mais alguma pergunta? Na verdade, eu tenho 2 perguntas, mas elas meio que conversam entre si, que é quando saber a hora de parar. Tanto de apurar uma matéria, mas também em relação à vida pessoal, assim, porque, pelo menos, até aqui para a faculdade, às vezes eu tenho um pouco de dificuldade de desligar. Sempre estar atenta a quais notícias estão saindo, sempre estar atenta a quais assuntos estão saindo. Qual que é o momento de, assim, saber parar a sua vida profissional e entrar na vida pessoal? Nossa, essa é uma pergunta que eu ainda não consegui chegar à resposta. Porque acaba que você é jornalista todos os dias da semana, 24 horas por dia. Porque, assim, às vezes eu estou andando na rua e vejo alguma coisa e falo, nossa, isso daria uma matéria muito legal. Ou então alguém está conversando comigo alguma coisa e falo, nossa, isso rende. Às vezes eu estou em casa com as minhas filhas e alguém me liga, fala, Mayara, acabei de ver um acidente, acabei de ver tal coisa. Mas também não dá para você levar o trabalho para casa, sabe? Às vezes acontecem coisas muito tristes. Por exemplo, eu que tenho 2 filhas, às vezes acontecem crimes com criança que eu fico abalado com aquilo, mas eu não posso levar isso para casa, sabe? Dá vontade de chegar assim, abraçar meus filhos, não vou soltar vocês nunca mais. Mas eu tenho que fazer um trabalho de deixar aquilo em casa, porque senão eu vou ficar doida. E é muito isso, de ir dosando ali no dia a dia, mas jornalismo é uma coisa que não dá muito para você largar, porque assim, ele mexe com a sua curiosidade, com seus interesses, acaba que você fica muito ligado o tempo todo em tudo. Mas é dosar, né? Quão ligada eu estou naquilo. Eu vejo pessoas assim que ficam doidas, né? Passou a reportagem, nossa, mas você não, o editor não colocou exatamente aquilo que eu queria. Também tem que deixar outro trabalhar, desligar um pouquinho. Mas é importante que a gente sempre esteja informado, né? Sempre ler jornais, ver o que está acontecendo, ouvir rádio, ouvir podcast. Estar informado é sempre muito importante. E até para você ter ideias, porque assim, tem uma hora que você, como produtor, como chefe de redação, você vai parar e pensar, e agora? O que eu vou fazer de reportagem? Porque às vezes tem um monte de coisas factuais acontecendo, mas às vezes não tem nada. É véspera de feriado, não tem nada na cidade. Férias, o que eu vou fazer? Então, assim, e aí tem muita coisa que eu tenho um grupo no WhatsApp que eu criei só comigo. Aí eu vejo alguma coisa, nossa, isso aqui pode render uma matéria. Aí eu jogo lá no grupo. Isso aqui é outra coisa também. Aí eu vou colocando lá. Aí naquele dia que não tem nada, gente, deixa eu olhar aqui no meu grupo. E sempre rende alguma coisa. Então, é isso. Você tem que ir dosando no dia a dia. No sentido de que já tem um público-alvo determinado, que é 50 a mais, né? Mas o que a Record está fazendo para captar a gente que é jovem? Porque hoje a gente é jovem, mas daqui a um tempo a gente vai ser o público. Então, nesse sentido de qual é o desafio que tem da TV para migrar para as redes sociais e a captar os jovens de hoje em dia? Eu acho que é um grande desafio a gente conseguir falar a linguagem jovem e cada vez mais ser multitela, né? Então, assim,
Não cabe mais só o jornal que vai ao ar naquele horário determinado, no dia determinado. Então, cada vez mais, as reportagens estão indo para os streamings, para o YouTube, para que as pessoas tenham acesso. Tem o Instagram da emissora, para que as pessoas também possam ter acesso. E também a gente sempre tenta fazer coisas fazer matérias, fazer reportagens que vão chamar a atenção do público jovem. Por exemplo, tem um influenciador que está bombando, que fez uma trend, ou então, tem uma trend no TikTok que está todo mundo fazendo. Vamos fazer uma reportagem sobre isso? Vamos falar desse assunto? Então, a gente também... Porque, assim, a gente também não pode se acomodar, né? Meu público é 50 mais, então eu só vou fazer matérias para esse público. A gente também tem que tentar abarcar todo mundo. Eu sou a Rafaela e eu tenho uma pergunta um pouco assim polêmica, mas como você reage se acontece com frequência da sua ética jornalística e o trabalho conflitarem? Então, geralmente não acontece com frequência. Mas é claro que tem coisas assim que você vai olhar e falar assim, gente, isso aqui não dá. Né? Eu já, por exemplo, uma vez, quando eu era editora-chefe do Goiás Record, eu me recusei a usar uma matéria. Eu falei, eu me recuso, eu não coloco isso no ar. E assim, nem era uma coisa muito polêmica, mas eu achei que o repórter tinha sido machista numa matéria. Era uma matéria dessas lojas de utilidades. Era para ser uma matéria engraçada, que você vai lá ver as coisas mais inusitadas que você pode comprar naquela loja. Mas ele chegou lá e direcionou toda a matéria que era o paraíso das mulheres, comprando vasilha e coisas de casa, e aí o único homem que entrou na matéria era o fulano de tal que veio passar o cartão de crédito. Eu falei, não, isso aqui eu não coloco. Sim, o repórter e o editor. E aí, para piorar tudo, quem fez a matéria foi um repórter, homem, e quem editou foi um homem. E aí eles não viram nada demais. E aí, quando eu fui falar com eles, nossa, a gente não tinha percebido. Porque está tão arraigado na sociedade que as pessoas não percebem. E aí, assim, por exemplo, na minha reunião de pauta, quando o produtor já começa, vamos fazer uma matéria sobre o aumento do gás, porque a dona de casa... Que dona de casa? Consumidor, né? Porque não é só mulher que usa gás. Então, assim, tem coisas que dá uma entalada e dá para contornar. Agora, tem coisas que você tem que fazer, que não dá, que assim, é interesse da empresa e que porque você não está lá fazendo o jornal para você. Tem coisas que você fala assim, nossa, eu não assistiria isso, eu não queria ver essa matéria. Mas o público gosta, mas dá audiência àquilo. Então, você tem que ter essa visão, né? Eu trabalho numa empresa, eu defendo os interesses da empresa e do público, e isso é o que eles estão consumindo. Então, essa balança é meio difícil de acertar, às vezes. Gente, foi um prazer conversar com vocês. Espero ver vocês depois no mercado de trabalho.